Por que Jesus orava a Deus se ele é Deus? Essa é uma pergunta que muitos têm feito ao ler os evangelhos. Vemos Jesus frequentemente se retirando para orar. Por exemplo, no livro de Lucas, nos é dito que ele se afastava para lugares desertos e orava, o Lucas 5,16. Se Jesus é Deus, não estaria ele dialogando consigo mesmo? É uma pergunta justa e intrigante que nos convida a explorar as profundezas da humanidade e natureza divina de Jesus. Existe um único Deus que eternamente existe como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não significa que existem três deuses, mas sim um Deus em três pessoas, assim como a água pode ser gelo, líquido ou vapor e ainda ser água. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e ainda é um Deus. Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, enviado pelo Pai em seu nome, ensinando todas as coisas e lembrando tudo o que ele disse, em João 14,26, mostrando a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. Dentro dessa compreensão, surge uma pergunta que tem intrigado muitos. Se Jesus é Deus como parte da Trindade, por que ele precisava orar? Essa pergunta vai ao cerne do ministério e missão terrenos de Jesus, que, sendo completamente Deus e completamente homem, dedicava tempo à oração. Vamos explorar como suas orações revelam sua relação com o Pai, cumprem seu papel na terra e nos ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. Junte-se a nós enquanto buscamos entender a bela complexidade das orações de Jesus e o que elas significam para nossas próprias vidas espirituais. A natureza de Jesus é algo extraordinário e único, pois ele é tanto Deus quanto uma pessoa como nós ao mesmo tempo. Isso significa que Jesus é 100% Deus e pode realizar coisas que apenas Deus pode realizar, milagres especiais e resgatar pessoas de maneira única, mas ele também é 100% humano. Ele sentia fome, experimentava a dor e morreu. É como ter dois conjuntos completos de tudo em uma pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também viver como uma pessoa comum, passando por tudo o que passamos, exceto que ele nunca fez nada de errado. Acreditamos nisso porque nos ajuda a entender como Jesus podia realizar coisas incríveis, mas também saber como é ser uma pessoa. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé, é entender tanto sua divindade quanto sua humanidade que ele alcançou por meio de sua vida, morte e ressurreição. O propósito das orações de Jesus é um modelo para a humanidade. Jesus nos mostrou a melhor maneira de falar e viver com Deus, dependendo do Pai. Jesus viveu de uma maneira que nos mostrou que ele não fazia nada por sua própria vontade. Ele disse: "Eu lhes digo a verdade. O Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele pode fazer apenas o que vê o Pai fazendo, porque o que o Pai faz, o Filho também faz", João 5,19. Isso significa que Jesus esperava que Deus mostrasse o caminho antes de fazer qualquer coisa, assim como uma criança observa e aprende com seus pais e não tenta fazer as coisas sozinha. Quando as coisas ficaram realmente difíceis, mesmo antes de ser levado à cruz, Jesus orou intensamente. Ele disse: "Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua", Lucas 22,42. Isso mostra que ele confiava no plano de Deus mais do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando estava com medo. Outro propósito das orações de Jesus foi ensinar aos discípulos como orar. Ele não manteve sua vida de oração em segredo, ele a compartilhou com seus amigos, os discípulos. Um dia, eles pediram que ele os ensinasse a orar. Ele disse: "Quando orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação", Lucas 11,4. Nessa simples oração, conhecida como Pai Nosso, Jesus mostrou a eles que a oração é falar com Deus sobre tudo, dizer que o nome dele é especial, pedir o que precisamos, pedir desculpas pelos erros que cometemos e pedir ajuda para viver corretamente. Dessa forma, as orações de Jesus são um guia perfeito para nós sobre como viver perto de Deus, falar com Ele sobre tudo e confiar nele com nossas vidas. Outro propósito das orações de Jesus foi expressar emoções e necessidades humanas. Ele nos mostrou que experimentou emoções e necessidades humanas como qualquer um de nós. Aqui estão algumas maneiras como ele expressou essas características muito humanas: tristeza e aflição,
Num jardim chamado Getsêmani, que é como um parque tranquilo cheio de oliveiras, Jesus sentiu uma tristeza muito profunda, daquelas que você sente quando o coração está tão pesado que é difícil de carregar. A Bíblia diz: então ele disse aos discípulos: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26:38. Imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar os outros, agora sobrecarregado com uma tristeza tão profunda que ele disse que poderia quase matá-lo. Ele caminhou um pouco mais adiante no jardim, caiu com o rosto no chão, orando a Deus, e disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Esse cálice do qual ele falou era como um símbolo para a difícil tarefa que ele sabia que teria que realizar, morrer na cruz. Ele não queria sofrer, mas estava disposto a fazer o que Deus queria, buscando força e orientação. Em outra parte da Bíblia, em Lucas 6 de dezembro de 13, mostra Jesus buscando força e conselho. Diz assim: naqueles dias, Jesus foi para a montanha a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Aqui, Jesus está procurando força e conselhos. Diz que, nesses dias, ele foi até a montanha para orar, e passou a noite toda em oração a Deus, e quando amanheceu, ele chamou seus discípulos e escolheu dentre eles 12 a quem nomeou apóstolos. Antes de tomar uma grande decisão, escolher seus 12 amigos mais próximos que o ajudariam a compartilhar seus ensinamentos, Jesus passou a noite inteira conversando com Deus. Não foi apenas um bate-papo rápido, mas horas pedindo ajuda e orientação, orando a noite toda. Jesus mostrou que também precisava de apoio, sabedoria e força, e encontrou isso conectando-se profundamente com Deus. Essas histórias nos lembram que Jesus não era apenas uma figura espiritual, mas também uma pessoa que experimentou emoções profundas e teve necessidades, assim como qualquer outra pessoa. Ele sentiu uma tristeza avassaladora e procurou lugares tranquilos para pedir orientação, mostrando que está tudo bem fazermos o mesmo quando estamos enfrentando tempos difíceis ou grandes decisões. Realizando a justiça humana, vivendo a vida humana perfeita que não conseguimos. Quando nos aprofundamos nas histórias e ensinamentos da Bíblia, descobrimos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar, mas viveu a vida humana perfeita, cumprindo toda a justiça. Isso significa que ele viveu em completa obediência e submissão a Deus, seu Pai, algo que achamos difícil fazer todos os dias. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus que, durante os dias da vida de Jesus na terra, ele ofereceu orações e petições com clamores e lágrimas àquele que poderia salvá-lo da morte, e ele foi ouvido por causa de sua reverente submissão. Filho, embora fosse, aprendeu a obediência através do que sofreu, Hebreus 5:7-8. Foi assim que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio das coisas que sofreu. Suas orações não eram apenas sussurros no silêncio, mas súplicas apaixonadas cheias de lágrimas reais. Ainda assim ele sempre obedecia, não importando o custo. Filipenses 2:8 adiciona outra camada a isso, dizendo: e, sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não apenas obedecia quando era fácil, ele obedecia até o ponto de morrer uma morte dolorosa e humilhante na cruz. Sua vida não foi uma série de escolhas fáceis, foi uma submissão constante à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade o levou à cruz. O que é verdadeiramente notável sobre a vida de Jesus é que ele era totalmente humano como nós, com os mesmos sentimentos, as mesmas tentações e as mesmas dores, mas ao contrário de nós, ele nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, cada palavra e cada pensamento estavam em perfeita sintonia com o que Deus queria. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e para nós. A vida perfeita de Jesus é significativa porque fez algo extraordinário por nós. Onde falhamos em ser justos, sua vida nos oferece a chance de sermos vistos como justos diante de Deus. É como se ele tivesse feito a prova da vida e tirado 100% em nome da humanidade. Então, quando acreditamos nele, é como se a nota perfeita dele fosse colocada em nosso registro. Imagine tentar seguir uma receita perfeitamente sem cometer um único erro. Para nós, isso é impossível. Podemos misturar os ingredientes errados, medir incorretamente ou até queimar a refeição. Mas Jesus, na cozinha da vida, seguiu a receita de Deus sem erro.
Ele viveu a vida que deveríamos viver e nos ofereceu a recompensa como se a tivéssemos feito nós mesmos. Ao entender a obediência e submissão perfeitas de Jesus, podemos apreciar o presente incrível que nos é oferecido por meio da fé nele. É um presente que nos encoraja não porque podemos merecê-lo, mas porque é dado livremente, um testemunho da vida perfeita que ele viveu em nosso nome. A importância da oração na vida de Jesus. Na vida de Jesus, a oração não era apenas algo que ele fazia por dever religioso ou como uma exibição pública, era uma expressão natural e essencial como respirar, uma linha de vida para seu Pai, mantendo a comunhão com o Pai. A oração para Jesus era sobre permanecer conectado, era como o vínculo inquebrável entre uma criança e um pai. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus ainda conversava com Deus, mostrando-nos que dependia de sua conexão para a força e orientação. Isso nos diz algo poderoso sobre a oração. Não se trata de pedir coisas, mas de manter nossa relação com Deus sempre fresca e viva. Veja o que aconteceu logo após Jesus ser batizado. E aconteceu que, estando ele a orar, os céus se abriram, Lucas 3:21. Nesse momento, o próprio céu parecia se inclinar, afirmando esse relacionamento profundo. Jesus estava em constante contato com seu Pai, e foi durante essas conversas que coisas incríveis aconteceram. Decisões foram tomadas, força foi dada e o amor foi compartilhado. Um ato de amor e confiança dentro da Trindade. A oração também era um ato de amor e confiança dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo sendo Deus, Jesus expressava sua confiança no Pai por meio da oração. Por exemplo, quando estava prestes a ressuscitar Lázaro dos mortos, ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves. João 11:41-42. Esse agradecimento não era para exibição, mas o filho falando ao Pai, confiante de que era ouvido, uma troca íntima de confiança e amor. Isso nos mostra o coração da oração. É sobre confiança. Quando oramos, estamos entrando nesse círculo de amor e confiança que existe desde antes do tempo, dizendo a Deus: eu confio em você, eu dependo de você, assim como Jesus fez. Finalmente, a oração foi como Jesus abraçou completamente o ser humano. A encarnação é uma palavra chique para Deus se tornar homem em Jesus. Isso não foi apenas Deus vestindo um traje humano, ele se tornou completamente um de nós. E fazer parte do ser humano é reconhecer que não somos onipotentes, precisamos de ajuda, precisamos de Deus. Jesus mostrou isso quando a vida ficou difícil. Antes de ser preso, ele foi orar no jardim do Getsemane. Ele estava profundamente perturbado pelo que estava prestes a enfrentar: a morte na cruz. Ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Aqui, ele está lutando, mostrando-nos que é aceitável levar nossos medos mais profundos a Deus, mas também nos mostrando que, no final, a oração é sobre dizer a Deus: eu confio mais no teu caminho do que no meu. Então, a oração na vida de Jesus era a maneira dele de permanecer próximo a Deus, mostrando confiança e amor dentro da família de Deus e vivendo plenamente sua vida humana com todos os seus altos e baixos. Quando oramos, estamos seguindo os passos de Jesus, conhecendo Deus de perto e pessoalmente, confiando nele com nossas vidas e abraçando o que significa ser verdadeiramente humano, assim como Jesus fez. O papel intercessório de Cristo. Jesus orando por outros, especificamente no livro de João 17 de setembro de 23, encontramos um momento realmente comovente em que Jesus, chamado Filho de Deus, fala com seu Pai em nome de seus amigos, que incluem não apenas os discípulos com ele na época, mas todos nós que acreditariam nele. Ele ora por sua proteção, alegria, unidade, que sejam separados e puros na verdade da palavra de Deus. Jesus diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17:9. Isso nos mostra que Jesus tinha uma preocupação especial por seus seguidores. Ele conhecia os desafios que enfrentariam no mundo e pedia a Deus que cuidasse deles. Mas ele não para por aí, ele também ora por todas as pessoas que acreditam nele através da mensagem dos discípulos. Minha oração não é apenas por eles, eu também oro por aqueles que acreditarão em mim por meio da mensagem deles. João 17:20. Isso significa que Jesus pensou em cada um de nós naquela época distante.
Ele pediu a seu Pai que todos nós pudéssemos ser um, assim como ele e o Pai são um. É como se ele desejasse que todos estivessem na mesma família, unidos, trabalhando juntos com amor. O papel de Jesus como mediador entre Deus e os humanos é claramente explicado em outra parte da Bíblia, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, em 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Um mediador é como uma ponte ou alguém que fica no meio para ajudar duas outras pessoas a se entenderem e resolverem as coisas. Antes de Jesus, as pessoas estavam separadas de Deus por causa de suas ações erradas ou pecados. Jesus veio para preencher essa lacuna. Ele viveu uma vida perfeita, morreu por nossos pecados e ressuscitou, mostrando que tem poder sobre o pecado e a morte. Ao fazer isso, ele se tornou o único intercessor para nós e Deus. Quando cometemos erros, Jesus está lá para falar com Deus em nosso nome, como se estivesse dizendo: eu cuidei dessa pessoa, Pai, eu paguei o preço pelos seus erros. Isso é incrível, porque significa que podemos nos aproximar diretamente de Deus por meio de Jesus. Não precisamos de outra pessoa ou coisa para falar com Deus por nós. Jesus é nossa linha direta com Ele. Quando oramos em nome de Jesus, Ele fala por nós, garantindo que permaneçamos conectados a Deus. De maneira simples, Jesus se preocupa tanto conosco que fala com Deus sobre nossas necessidades, proteção e união uns com os outros e com Ele. Como nosso mediador, Ele é a razão pela qual podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele fica no meio, garantindo que, apesar de nossas falhas, ainda possamos estar próximos de Deus. A oração como meio de cumprir sua missão é como um local de reunião secreto, onde nos sentamos com Deus para falar sobre tudo o que está em nossos corações, incluindo o grande trabalho que Ele tem para nós. É onde obtemos a força para fazer coisas que parecem grandes demais para nós, escolhemos os amigos que nos ajudarão e até fazemos coisas incríveis que mostram a todos o quão grande é Deus. Imagine estar tão estressado e preocupado que você transpira como se estivesse chovendo de sua testa. Foi assim que Jesus se sentiu em uma noite. Ele sabia que teria que passar por algo extremamente difícil. Então, o que ele fez? Ele não tentou ser corajoso sozinho, ele orou. E quando fez isso, um anjo do céu apareceu e lhe deu forças, Lucas 22:43. Isso nos mostra que, quando temos grandes tarefas a cumprir, podemos orar como Jesus fez, e Deus pode nos enviar ajuda, assim como um treinador dando uma palestra motivacional a um jogador prestes a marcar o gol da vitória. A escolha dos discípulos é uma tarefa crucial. Ter amigos que permanecerão ao nosso lado em todos os momentos é vital. Jesus teve uma decisão importante ao escolher seus discípulos, aqueles que continuariam seu trabalho após sua partida. Ele não escolheu qualquer pessoa. Ele passou a noite inteira conversando com Deus sobre isso, Lucas 6 de dezembro de 13. Jesus passar a noite com Deus foi sua maneira de garantir que tivesse a equipe certa. Quando precisamos fazer escolhas importantes, como escolher nossos amigos ou formar uma equipe, podemos pausar e falar com Deus sobre isso, assim como Jesus fez. Glorificar o Pai por meio de milagres é outro momento em que precisamos de algo extraordinário. Quando Jesus estava prestes a trazer seu amigo Lázaro de volta à vida, ele não simplesmente estalou os dedos. Primeiro, ele conversou com Deus, agradecendo por sempre ouvi-lo, como se fosse um filho dando um grito ao seu pai por sempre estar presente, João 11:41-42. Isso mostra que, quando precisamos de algo grandioso, um verdadeiro milagre, podemos orar como Jesus fez, e Deus pode responder. O lugar onde o morto estava deitado, e Jesus levantou os olhos e disse: Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa das pessoas que estão ao meu redor, eu disse isso, para que elas possam acreditar que tu me enviaste. Jesus nos mostrou que, mesmo quando estamos prestes a fazer algo incrível, não se trata de exibir nossas habilidades, mas de mostrar a bondade e o amor de Deus. Ele conversou com Deus primeiro para deixar claro que as coisas incríveis que estavam prestes a acontecer eram graças a Deus, não apenas a Ele. Portanto, a oração não é apenas sobre pedir coisas, mas sobre se preparar para fazer coisas grandiosas, tomar decisões inteligentes e dar crédito a Deus pelas coisas incríveis que Ele faz por meio de nós. É como uma linha direta para superpoderes que está sempre aberta, não importa o que
Em nossa jornada para entender por que Jesus, que é reconhecido como Deus, orava a Deus, desvendamos alguns pontos vitais. Vamos recapitular. Primeiramente, tocamos na natureza de Jesus como totalmente divino e totalmente humano. Essa natureza dual é essencial para compreender as razões por trás de suas orações. Como Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas, como homem, ele viveu dentro das limitações da humanidade, Filipenses 2.6-8. Em segundo lugar, exploramos o conceito da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três pessoas distintas, mas uma em essência. Jesus se comunicava com Deus Pai, mostrando-nos a relação perfeita dentro da divindade, João 10.30. Agora, a importância das orações de Jesus é abrangente. Elas revelaram sua confiança em Deus Pai, modelando a dependência da sabedoria e força divinas, mesmo diante de desafios. Suas orações, como aquela no jardim do Getsemane, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Lucas 22.42, mostram sua submissão à vontade de Deus, fornecendo visão de sua missão de redimir a humanidade. Além disso, as orações de Jesus serviram como um vislumbre íntimo de seu ministério, onde ele orou por seus discípulos e por todos os crentes, buscando unidade e proteção, João 17.20-23, refletindo seu papel como intercessor e revelando a profundidade de seu amor e comprometimento com sua missão. Convido você a refletir sobre o exemplo de Jesus e considerar o papel da oração em sua própria vida. Assim como Jesus se retirava para lugares solitários e orava, Lucas 5.16, se o Filho de Deus via a necessidade de orar, quanto mais nós, seus seguidores, precisamos cultivar uma vida de oração. Seu exemplo não é apenas um ritual a ser seguido, é um convite para fomentar um relacionamento pessoal com Deus, onde podemos depositar nossos fardos, encontrar orientação e conforto nos momentos com Ele. Lembre-se de que a oração é um presente, um diálogo e uma oferta de paz a qual você é bem-vindo a participar. Ao refletir sobre a vida de Jesus, considere como sua própria vida de oração se alinha com seu exemplo. Que a vida de Jesus o inspire a buscar a Deus sinceramente, ouvir e falar, pedir e submeter-se, e por meio disso, que você venha conhecer o profundo amor e presença de Deus em sua caminhada diária. Vamos orar. Pai Celestial, nos aproximamos de Ti com humilde adoração, reconhecendo Tua sabedoria infinita e a profundidade de Teu amor, que muitas vezes ultrapassa a compreensão humana. Ao contemplarmos a vida de Jesus, Teu Filho e nosso Salvador, nos vemos refletindo sobre o mistério de Suas orações a Ti. Senhor, reconhecemos que nas orações de Jesus encontramos a perfeita reflexão de humildade e dependência. Assim como Ele olhou para Ti, nós também levantamos nossos olhos e corações em oração, buscando orientação, força e um relacionamento mais próximo contigo. Nos momentos em que lutamos para entender as complexidades divinas, pedimos por uma fé simples e infantil que confie em Tua bondade e Teu plano. Ensina-nos, ó Deus, a emular Jesus em sua atitude de oração, sabendo que, mesmo sendo Deus, Ele se inclinava em comunhão contigo. Somos convidados para esse espaço sagrado de conversa e intimidade contigo, por meio do exemplo dele. Que possamos compreender a importância da oração como meio de expressar nosso amor, nossas necessidades e nossa gratidão em nossas vidas diárias. Enfrentando nossos próprios desafios e alegrias, lembremos o exemplo de Jesus, para que, em todos os momentos, seja de triunfo ou de provação, possamos nos voltar para Ti em oração, assim como Ele fez. Que sua vida nos lembre que em nossas fraquezas encontramos Tua força, em nossas dúvidas, encontramos Tua sabedoria, e em nossa solidão, encontramos Teu conforto. Em Tua presença, abençoe-nos com a paz que vem de saber que estás sempre ao nosso alcance, ouvindo os sussurros dos desejos de nossos corações. Fortaleça-nos com o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, para que, em todas as circunstâncias, possamos encontrar a coragem de dizer: não a minha vontade, mas a Tua seja feita. Em nome santo de Jesus, oramos. Amém. Na quietude dos momentos de contemplação, você já ponderou sobre o mistério de Jesus buscando a Deus?